Olá, sejam todos bem-vindos ao Keep Calm and Leia. Meu nome é Gabriela Lima e estou iniciando agora esse canal, né, que já era uma página que eu tinha no Instagram. Só que lá no Instagram eu só postava os reviews dos livros que eu estava lendo em formato de texto mesmo, eu não estava fazendo nenhum tipo de conteúdo de vídeo lá no Keep Calm and Leia. Eu já tenho um outro canal e um outro Instagram também que se chama Materna e Papo. Tem o YouTube dele também, se você quiser, se você gostar de conteúdos sobre maternidade, é basicamente minha vida com os meus filhos, e eu também conto histórias de pessoas relacionadas à maternidade. Se inscrevam, vou deixar aqui também, aqui embaixo na descrição do vídeo, esse outro canal para vocês também fazerem parte do meu mundo. Bom, então eu resolvi criar esse canal aqui do Keep Calm and Leia para falar sobre a mesma coisa que eu faço no Instagram, só que com vídeos, para falar sobre os livros que eu costumo ler, né? Os livros que eu já li, os livros que eu estou lendo, que eu leio também alguns livros em simultâneo. Eu leio no Kindle, eu leio um livro físico, mas hoje eu queria trazer para vocês o livro que eu li, vai ficar ao contrário, porque eu tô usando a câmera frontal, que é esse aqui, que é Tremembé, O Presídio dos Famosos, que é do Ulysses Campbell, que vai ter também a série. Eu não sei se já lançou, mas eu acho que não, acho que ainda vai lançar a série na HBO. Era HBO? Eu acho que é, na Max. Eu acho que é. Vai lançar também a série, e aí eu li o livro. E curiosamente eu vi uma entrevista, uma conversa dele, do Ulysses Campbell, com o Beto Ribeiro, no canal do Beto Ribeiro, que ele fala que, porque normalmente a série ela deriva do livro, mas nesse caso parece que é o contrário, o livro deriva da série, e ele também que produz a série, né, que vai ter esse presídio, né, Tremembé, ele é conhecido realmente por ser o presídio dos famosos, porque muitas pessoas que estão lá têm os seus crimes muito destacados pela mídia, né? Não que pessoas famosas que cometeram, tem também, mas muitos ficaram famosos devido às coisas que fizeram para estar lá, né? Como é o caso, por exemplo, da Suzane, né? Suzane von Richthofen, que está lá cumprindo pena. Está não, ela já foi liberada. Ela já não está mais cumprindo pena no regime fechado lá em Tremembé, né? E eu gostei muito desse livro. Eu tô muito agora em coisas de true crime. Tô assistindo muito conteúdo sobre isso. E que eu fico assim horrorizada, mas eu gosto de ver, porque parece que você vê assim mais ou menos como é que trabalha a mente humana, né? Essas mentes deturpadas, né? Mas eu acho assim surpreendente até no sentido de que assim, como é que a pessoa comete um crime e acha que não vai acontecer nada com ela, né? Assim, eu fico chocada, às vezes até com o desenrolar das coisas, porque tem muitos crimes que as pessoas cometem, mas eu acho que se preocupam tanto com o como que vai ser, né, como vai ser feito, e não se preocupam com o depois, porque é muito difícil você esconder um crime, é muito difícil você esconder um corpo, uma pessoa, alguém não dá falta, o próprio corpo se manifestar de alguma forma, assim, é muito difícil. E aí eu gostei muito desse livro. Esse livro, Tremembé, O Presídio dos Famosos, ele vai contando as histórias das pessoas que estão lá nesse presídio. Obviamente que ele não vai contar a história de todos os presos, porque senão não teria condições de caber em um livro, né? Teria, inclusive ele falou que vai ter continuação, hein? Mas ele conta muitas histórias das pessoas, de algumas pessoas que estão lá e que tiveram seus crimes mais no holofote, né? Tem alguns que ele conta que eu mesma não conhecia, mas que são absurdamente horrendos, sabe? O início desse livro, você fica um pouco... O primeiro caso, que é da irmã Maurina, ela era uma freira, ela já faleceu. Ela era uma freira e ela foi para Tremembé. Você lê a história todinha quase sem... Por que essa mulher tá lá, sabe? Porque não faz sentido. Mas por quê? Porque ela foi uma presa
na época da ditadura, né? Ela não foi para Tremembé assim na ditadura, né? Ela foi passando de presídio em presídio e finalmente ela chegou em Tremembé. E quando ela chegou em Tremembé foi uma coisa muito boa para ela, porque antes Tremembé ele era administrado por uma ordem de freiras, que eu não vou me lembrar agora qual era. Então, quando a freira, a madre que comandava lá, pediu para ela ser transferida para lá. E foi muito difícil a transferência dela para lá. E antes disso ela sofreu muito. E quando chegou em Tremembé, ela praticamente não era tratada como uma detenta. Ela já tinha, sabe? Porque assim, no fim das contas, essa mulher não fez nada. Ela foi presa na ditadura, ou seja, naquelas loucuras todas que tinha, né, dos militares e tal. Então ela não cometeu crime. Então, de todo mundo aqui do livro, eu acho que ela foi a que menos devia estar ali, né? E então é uma história que você fica assim, meu Deus do céu, essa pessoa ela passou 10 anos presa, ela foi exilada política e ela passou 10 anos presa nessa loucura por causa de crimes que ela não cometeu, assim, né? Mas pronto, esse foi um caso que tinha aqui, que era de uma pessoa que eu não conhecia, né? Eu acho que muito pouca gente deve conhecer a história da irmã Maurina, mas está aqui no livro de Tremembé e é o primeiro capítulo dele. E aí aqui na capa logo a gente vê Robinho, Suzane e Tiago Brenan, que assim, pelo amor de Deus, uma das pessoas mais escrotas que eu já vi aqui. Mas, que eu, graças a Deus, não tive o prazer de conhecer. Mas aí conta também, né, porque ele precisava colocar umas pessoas mais famosas aqui. Eu fui lendo esse livro e assim, o começo dele, não o começo, né, mas as histórias são muito pesadas. São muito pesadas. Até que você chega assim em crimes mais leves, sabe? Que ele dá eu acho que ele vai dando uma ponderada aquilo ali, ele vai dando uma aliviada no livro, né? Na sequência. Eu acho que os capítulos foram muito bem distribuídos, justamente por isso, porque são assim histórias horrendas e depois uma história mais leve. Porque assim, é crime, né? De qualquer forma, então assim, não tem como ser mais leve. Mas é assim que eu quero falar. Homicídio, parricídio, essas coisas assim, né, que eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas essas coisas assim muito pesadas, depois no outro capítulo é mesclado com uma coisa assim, história de um político que roubou dinheiro, desviou dinheiro público e tudo. É um crime horrível, né? Desviar dinheiro público, mas não lhe choca tanto assim, não lhe traz tanto horror como um homicídio, um feminicídio, né? Então, assim, realmente é diferente. Então, você vai dando uma amenizada, ele vai dando uma amenizada a cada caso. E eu gostei muito, 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 eu recomendo muito esse livro, eu achei ele muito interessante. Ele conta as histórias como se fosse... Às vezes você esquece que foram crimes reais e você começa a pensar como se fossem personagens de uma história fictícia. Aí você fica se lembrando que não, que isso realmente aconteceu, assim. Tem coisas, assim, absurdas, sabe? Tem uma história, assim, que eu fiquei... Várias histórias me deixaram muito tristes, porque é até difícil de você imaginar as situações, mas teve uma que a mãe, ela... Como é que eu vou falar isso sem falar? Teve uma mãe que ela desviveu a filha por falta de comida. A criança desviveu por inanição. Olha que coisa horrorosa. E assim, é uma história tristíssima, tristíssima, sabe? Mas, e que vai lhe causando revolta, né? Com aquilo ali, vai lhe causando uma revolta. E aí você fica, meu Deus do céu. Assim, é muito, a gente pensar, esses relatos fazem muito você pensar na vida, né? Na fragilidade da vida. Porque muitas dessas pessoas, muitas histórias que elas começam aqui, você não imagina que vai ter esse desfecho. Você fica assim, e aí? Sabe? Até que vai chegando, você fica, meu Deus do céu, não tô acreditando que a pessoa vai fazer um negócio desse.
sabe? Então, assim, são histórias muito tristes, em sua maioria, né? Mas são sempre coisas que você pode tirar uma lição. Uma história que me fez refletir muito foi, já no final, que é a história do, que ele chama do bebê do poste. Que é aquele rapaz que estava dirigindo um poste, bateu no carro de um Uber, e aí o cara, né, perdeu a vida, e ele tá preso, mas ele ainda tá aguardando julgamento, tá? Não teve ainda não teve uma definição do que vai acontecer. Eu espero que ele pegue muitos anos lá de cadeia, sabe? Porque foi uma coisa assim. Tem vídeos, não no livro, óbvio, né? Mas tem vídeos na internet, você vê, tem vídeo do que gravaram dele antes de ele começar a dirigir, ele completamente embriagado, assim, completamente sem condições, né, de estar dirigindo, de estar conduzindo ainda um carro com tanta potência como é um Porsche, né, numa via que podia ser no máximo, era entre 40 e 50 quilômetros por hora, ele passou a 150, 140 e tanto, ele variava entre 140 e tanto e 150 e tanto, ou seja, 3 vezes mais de 3 vezes na verdade, né? Da velocidade permitida. E aí um senhor que estava trabalhando como Uber, perdeu a vida dessa forma, né? E ele saiu com um arranhão, ele não teve nada. E um amigo que estava do lado dele também sofreu ferimentos gravíssimos, teve que fazer cirurgia, ficou internado em coma, perdeu o baço, ele teve várias complicações e até hoje ele tem várias complicações por causa disso. E aí você vê essa parte privilegiada da sociedade, né, que era um homem branco dirigindo um carro de luxo, e ele simplesmente saiu do local e os policiais permitiram que ele fosse, que a mãe dele levasse ele porque ele estava com o nariz sangrando para o hospital. E aí quando os policiais foram atrás, ele não estava em hospital nenhum. E depois ele se apresentou, ou seja, fugiu do flagrante, né? Porque o certo seria o quê? Ele ser preso ali imediatamente, que é o que aconteceria com qualquer pessoa que não tivesse tanto poder aquisitivo, né? Ou até que não fosse branco. Mas ele não foi preso, ele foi para casa e depois ele se apresentou por vontade própria. E a mãe dele, assim, defendendo o filho, sabe? Porque ele não fez nada, porque não foi por querer, porque não sei o quê. Gente, se ele bebeu, estava completamente embriagado da forma que ele estava, e ele pegou o carro e saiu dirigindo, ele assumiu, né, aquela culpa. Sabe? Como é que defende? Como é que defende isso? Ele aceitou essa situação, ele se propôs a estar naquele lugar, né? Ele foi lá e dirigiu completamente bêbado, inconsequente, e fez o que fez e aconteceu o que aconteceu. E aí a mãe dele quer passar a mão na cabeça dele e dizer que não, mas ele é um bom menino, ele não fez por querer, e blá 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 blá. Enquanto isso, a outra família que perdeu um ente querido, né, que chora e sofre até hoje por não ter mais um pai, por não ter mais um marido, por não ter mais um filho, por não ter mais aquela presença. E aí a gente fica pensando, né? O crime do outro faz você pensar na sua conduta. E aí tem muitas histórias aqui. Tem essa história da própria Suzane, do Robinho, né? Que cumpre pena em Tremembé por causa do crime que ele cometeu na Itália, né? E que ele alega inocência. Deus. Gente, eu não sei, viu? Eu sinceramente não sei. Às vezes eu acho que as pessoas ou acham que os outros são idiotas ou são muito burras pra achar que alguém vai acreditar nas suas histórias fantasiosas. Mas pronto, tá lá, né, também cumprindo pena e espero também que cumpra durante o tempo que foi determinado pela justiça. Tá lá uma pessoa odiosa, que é esse Thiago Brenan, que você, não sei se todo mundo lembra, foi aquele que explodiu esse caso dele, explodiu porque ele agrediu uma menina na academia, porque ela não quis nada com ele. E aí ele agrediu essa menina na academia e ele é daquele jeito na vida, inclusive lá na penitenciária. Ele é aquela pessoa, ele é completamente arrogante, petulante, não tem respeito por ninguém, acha que ele é o rei de tudo. E aí ele fica aí a maior
besteira. Eu acho que ele quer ser o rei de Tremembé. Eu acho que ele quer ser o rei do mundo, né? Mas como ele tá, assim, por um momento fora do mundo, ele tá querendo ser o rei de Tremembé e ele quer disputar isso aí com o Robinho. Gente, pelo amor de Deus. Mas aí pronto, então esse cara odioso tá lá. Essa é uma das histórias que me dá mais asco, porque os outros ainda fingem um arrependimento, que você sabe que não tem. Eles fazem às vezes uns testes lá, que eu não sei como é que fala, mas eu vou deixar aqui o nome do teste, porque eu realmente não sei como que fala, mas é um teste que ele avalia a mentalidade das pessoas. E como não é um teste com a resposta assim, você se arrepende do que você fez? Sim, não, eu não fiz nada, eu sou inocente. Não, é um teste assim que você não tem como descrever o que é o certo e o que é o errado. Então ele simplesmente responde, mas esses testes só são feitos em detentos que tiveram crimes assim, por exemplo, desviveu algum parente, essas coisas assim, sabe? Mas bem mais pesadas. E aí muitos tentam sair para o regime semiaberto e eles não passam nesses testes. E eu acho engraçado, porque a pessoa fica lá fingindo que não, eu sou uma pessoa boa, eu jamais faria uma coisa dessa, me arrependi completamente. E aí o teste mostra que ele não tem nenhum arrependimento, que ele não tem um mínimo de empatia, que ele não consegue viver em sociedade, que ele, se sair, ele vai voltar a cometer novos crimes. Então, assim, tem essas partes, assim, que são muito engraçadas, porque a pessoa tá ali mentindo na cara de pau e achando que o outro tá acreditando. Teve uma que teve a capacidade de pegar uma carta psicografada por alguém da família dizendo que aquele espírito perdoou ela pelo que ela fez e levou para psicóloga. Aqui, tá vendo? Se a pessoa me perdoa, por que eu não posso ser liberta daqui? Olha, tem várias coisas assim bizarras. Tem um menino do Lindenberg Alves que tá preso lá, mas já tá pra sair. Ou se não já saiu, já tá pra sair. Eu tô falando assim, se não tá pra sair, já saiu, porque esse livro é muito atual, gente. Ele é de agora, de agosto. Ele foi lançado agora em setembro. Mas ele foi escrito até agosto, eu acho, esse livro. Porque ele fala agora em agosto, não sei o que lá. Então, ele é muito recente e ele é muito bom. E esse menino que eu tava falando, esse Lindenberg Alves, ele é aquele que desviveu a Eloá. Não sei se você lembra, assim, isso faz muito tempo. Eu acho que foi 2008, por aí, que teve esse caso, assim, que foi um caso que eu lembro na época que isso comoveu, assim, o Brasil inteiro. Que foi aquela menina que ficou em cárcere privado, na própria casa, sequestrada por esse maluco, que era ex-namorado dela, ela, a amiga e mais 2 amigos, e foi uma confusão. Aquilo ali foi um circo. Acho que aquilo ali foi um dos piores erros televisionados da polícia, que causou assim um constrangimento total nessa, né, na própria polícia, na instituição. E porque assim, muitos erros foram cometidos e a menina terminou, né, perdendo a vida ali. E ele tá lá também, e ele é um preso que ele morre de medo de sair. Enquanto os outros estão buscando a liberdade, ele morre de medo de sair. Por quê? Porque ele causou todo esse constrangimento na polícia, então ele tem medo de sair e acabar caindo em alguma emboscada. Ele tem medo do pai da menina, que é um miliciano, que ficou foragido, e por causa dele foi encontrado, né, por causa daquele circo que ele armou com a menina. O pai foi encontrado e foi preso, e aí já está solto, e ele morre de medo de acontecer alguma coisa, e o pai da menina mora hoje no bairro que a mãe desse menino mora também. Então assim, ele morre de medo de sair de lá. E isso foi... E outra coisa que eu acho também, né, porque eu já vou emendando assunto e assunto aqui. Você não tem noção como essas pessoas, esses homens presos lá por diversos crimes horrendos, recebem cartas de pessoas, de mulheres que querem ficar com eles. Esse menino mesmo, por exemplo, esse Lindenberg, ele já namorou lá com uma menina de fora que ficava indo lá visitar ele e tudo mais. Cara, um cara que fez isso com uma adolescente de 15 anos.
quando ele já tinha o quê? 22, eu acho, alguma coisa assim. Era por aí, ele tinha 20 e pouco e ela tinha 15 anos. E o cara fez essa palhaçada todinha e ele recebe cartas e cartas. E não só ele, tá? Vários. Se não forem todos, os que foram mais divulgados na mídia recebem várias cartas de mulheres querendo ficar com eles. E muitos já namoraram, até já estiveram em união estável com mulheres que mandavam cartas para eles, interessadas em serem suas companheiras ou suas próximas vítimas, né? Porque Deus me livre, não quero nem passar perto de uma pessoa assim, sinceramente. Mas pronto, e é isso, eu acho que esse livro é maravilhoso. Ele é muito fácil de você ler, ele escreve super bem. O Lewis Campbell, ele é colunista. Ele é colunista de True Crime, a coluna eu acho que se chama True Crime. Peraí, viu? Aqui, ó. Natural de Belém do Pará, Ulysses Campbell é jornalista e roteirista. Com uma carreira de 30 anos, já passou por importantes veículos como O Liberal, Correio Brasiliense e Folha de São Paulo, além das revistas Super Interessante, Veja e Época. Sempre atuando como repórter, ele acumula 3 prêmios ESSO de reportagem e um prêmio Embratel de jornalismo. Atualmente, Campbell escreve a coluna True Crime no jornal O Globo e é um dos roteiristas da série Tremembé do Prime Video. Então pronto, Tremembé, a série é da Prime Video, e não da Max, como eu tinha achado que era. E agora eu vou ler, o próximo livro dele que eu vou ler, na verdade, é uma coletânea de livros, né? São 3 livros, que é esse aqui, ó, que tem aqui na capa, atrás do livro, que é esse aqui, Mulheres Assassinas, que retrata as histórias da Suzane, da Elise Matsunaga, que é a que desviveu o marido e colocou ele dentro de sacos, e da Flor de Lis. E eu também tenho esse do Maníaco do Parque, mas eu não trouxe, minha cunhada que me deu ele lá no Brasil, mas eu deixei ele no Brasil porque não consegui trazer na mala. E eu tinha que escolher um pra ficar, e eu escolhi ele porque eu fiquei meio com medo dele, da cara dele. É esquisito. A cara dele aqui, ó. Ele é bem assustador mesmo. E aí eu vou ler também esses daqui e depois eu vou trazer o review deles. Eu acho que esse da coleção Mulheres Assassinas, eu vou trazer o review de cada um, né? Porque são 3 livros, pra falar dos 3 assim ao mesmo tempo, acho que vai ficar bem confuso. Mais do que esse aqui que eu tô falando do Tremembé. Mas é isso, gente. Eu indico muito esse livro, tá? Tremembé, O Presídio dos Famosos, de Ulysses Campbell. O livro que deu a origem à série, volume 1, ou seja, volume 1, né? Então, podemos esperar pelos próximos. Tem a última história, acho que é a última história. Não, a última história mexeu muito comigo, sabe? Eu não quero dar spoiler, mas é a história do Matheus Carneiro Assunção, que ele foi aquele rapaz que, eu não sei se vocês lembram, eu não lembrava dessa história, confesso, que ele usou uma faca em uma juíza, acho que ela é uma juíza, mas ele tava num surto psicótico. Então, assim, ele realmente não era um criminoso, né? Ele não era, assim, a história dele, você vai ler assim, você fica, meu Deus do céu. Assim, isso, ele foi ótimo. Foi ótimo o Ulysses Campbell fechar esse livro com essa história, porque foi muito triste. É uma história muito triste, né? De um desfecho de um menino que não merecia isso. E tem histórias aqui que você fica, será que essa pessoa fez isso? Será? Tem um específico aqui que é o Gil Rugai, que você fica meio em dúvida. Mas eu não sei não, eu acho que ele tem um pezinho lá sim. Mas pronto, leiam esse livro, que vale muito a pena. Eu gostei muito, já tô esperando pelo volume 2 e quero com certeza ver a série, que eu já vi, já saíram uns pedacinhos, né, uns teasers, e parece que aparece a Marina Rui Barbosa como a Suzane. E eu quero ver essa série. Eu acho que vai ser muito bom. E é isso, então, fica a dica.
Prêmio Bell, Presídio dos Famosos, Ulysses Campbell, volume 1. Muito bom. 10 de 10. Adorei, me senti muitas vezes como se estivesse lendo uma ficção, né? Me revoltei muito, chorei sim e gostei demais. Gostei demais. E pronto. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês tiverem também algum livro para me indicar, para eu ler, estou sempre buscando novos livros para ler, né? Eu gosto basicamente de tudo. E eu vou trazendo para vocês mais livros conforme eu for terminando de ler. Na verdade, eu vou trazer uns também que eu já tenho, uns reviews para trazer. Mas eu quis começar com esse porque esse tá fresquinho. Eu acabei de ler ontem à noite, então tá fresquinho na cabeça ainda. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!